Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo por mais esta oportunidade. Quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, culto de poder de filho. Deus tocou muito forte desde ontem para me ministrar uma santa palavra. Tive a confirmação no dia de hoje. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção no que eu vou falar. Amém? A gente está aqui para prestar culto ao Senhor e a gente precisa ocupar com Deus a nossa cabeça. Temos que colocar a nossa vida na mão do Senhor, o nosso trabalho, a nossa família. Temos que, em nome do Senhor Jesus Cristo, glorificar o nome do Senhor. Mas muitas vezes a gente, por querer justiça, muitas vezes agimos da nossa forma e não é dessa forma que a gente vai conseguir a justiça de Deus. Então eu quero que todos prestem atenção no que eu vou ministrar aqui hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é mais importante que a gente tem para viver nessa terra é a gente ter a certeza da nossa salvação. E muitas vezes a gente está perdendo ela por coisas tão pequenas e a gente precisa estar atento para isso. Amém? Então eu quero já agradecer a presença da minha família e quem vai estar assistindo esse vídeo, para que você também preste atenção no que o pastor vai ministrar hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e o nome do Senhor vai ser glorificado. Os que puderem, vamos ficar de pé, vamos estar orando ao Senhor em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu venho na Tua presença, primeiro para exaltar e glorificar o Teu santo nome por tudo que o Senhor representa em minha vida, Senhor. Quero nesse momento, eu como Teu servo, te pedir perdão se de alguma forma errei na Tua santa presença, com pensamentos, com ações, com gestos, com palavras, com comportamento, e pela Sua misericórdia, meu Deus, o Senhor venha ao meu encontro, ao encontro de todos que aqui estão, nos perdoando, Pai, nos dando uma nova oportunidade de, meu Pai amado, voltarmos para o centro e fazer a Tua santa vontade. Porque o que importa, Pai amado, que o mundo oferece hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento onde nós podemos ver, meu Pai amado, por Tua misericórdia, que não temos muitas oportunidades, Senhor. Estamos vivendo situações onde não podemos trabalhar, estudar, passear, fazer muitas coisas por conta do que está acontecendo. E esse é o momento para a gente parar e refletir, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, a oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor, e temos comunhão contigo. Mas mesmo assim, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, o inimigo é astuto, Pai, e ele arma cilada, Senhor. E muitas vezes, sem perceber, estamos caindo na cilada do inimigo, ao invés de estarmos, meu Pai, nos aprofundando na Tua santa presença. Quero colocar esse culto nas Tuas mãos, Senhor amado, para que o Senhor alcance a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, a vida do meu genro, e graças a Deus por ele estar aqui conosco, a vida do meu sogro, da minha neta, a vida dos meus pais, dos meus irmãos, toda a irmandade da comunidade evangélica servo do Senhor, todas as pessoas que terão acesso a esse vídeo, para que o Senhor venha pelo poder da Tua graça, Pai amado, transformando nossas vidas, Senhor, porque uma coisa é certa, e é o que a gente vai ministrar aqui hoje. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e se a gente é justo, praticando a Tua palavra, meu Pai amado, é o Senhor que vai, com certeza, nos justificar, Senhor amado, pelas situações que podem ocorrer no nosso caminho. Então eu coloco nas Tuas mãos a minha vida, Pai, como Teu servo, Senhor. Coloco nas Tuas mãos, meu Pai amado, essa situação que está ocorrendo no Brasil e no mundo, referente ainda a esta enfermidade. Porque eu creio que a cura já está chegando, porque o Senhor está providenciando isso. O homem só deu para perceber, meu Pai amado, que muitas vezes ele é limitado, Senhor. E não for a Sua graça e na inteligência por homem, meu Pai amado, não tem como, meu Pai amado, ele criar ou fazer qualquer coisa. Mas que o Senhor ponha as Tuas mãos, meu Pai amado, e por Tua misericórdia, que o Senhor venha a cura, meu Pai amado, dessa enfermidade, mas também da cura espiritual. Da cura, meu Pai amado, onde muitos estão distantes de Ti, meu Pai amado, e mesmo na Tua santa presença, ou dentro do Teu templo, meu Pai amado, não estão salvos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem de encontro às nossas vidas agora, opera o Teu sobrenatural, visita, meu Pai amado, este lar, visita esse hospital, aonde houver um enfermo, meu Pai amado, no Teu santo nome, opera o Teu milagre agora. Aquela vida, meu Pai amado, já recebeu o diagnóstico, meu Pai amado, que não tem mais jeito, mas a última palavra, eu creio, é Sua, Senhor. Então, vai de encontro a essa vida agora,
agora, seja o hospital que estiver, meu Pai amado, na nossa nação brasileira ou fora, meu Pai amado, do Brasil, que o Senhor opere milagres e que pessoas saiam, meu Pai amado, desse leito, como eu vi hoje, meu Pai amado, glorificando o Teu santo nome, com a Bíblia na mão, Senhor amado, porque creram em Ti, mas mesmo aqueles que ainda não Te conhecem ou não crê, dê a oportunidade que saia para que possam ter, meu Pai amado, a chance, Senhor amado, e também estar na Tua santa presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu coloco o meu lar nas Tuas mãos, a minha vida, a minha família, a minha parentela, peço a Tua proteção, o Teu revestimento e coloca por terra, Pai, toda ação maligna do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita aqueles que estão abatidos, oprimidos, deprimidos, pensando até, meu Pai amado, em parar na Tua santa presença, mediante as lutas que estão acontecendo agora. Visita essas vidas agora, renova pelo poder da Tua graça, pelo poder do Teu Espírito Santo, para que entenda, meu Pai amado, o que diz a Tua palavra, que nos ensina que nesse mundo teríamos aflições, mas o Senhor perseverou, meu Pai amado, e nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu coloco nossas vidas em Tuas mãos, a vida de cada amado que terá acesso a esse vídeo. Opera os Teus sinais e maravilhas, Senhor, e que o Seu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço a Sua bênção, a Sua proteção e o Seu revestimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém. E graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. A guerra me feriu.
Amém, igreja? Glória a Deus. Ele cuida de nós ou não? Amém. Glória a Deus. A gente precisa se preocupar com alguma coisa quando Deus cuida da gente? Sim ou não? Não. Que bom, né? Então vamos estar lá meditando em 1 Samuel capítulo 16. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Mesmo você que vai assistir esse vídeo depois, sempre seja com a sua Bíblia do seu lado para acompanhar o texto em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 ao 13. O tema da pregação de hoje é: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Tema da pregação de hoje: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor havia revelado ontem essa palavra, Senhor, que o Senhor use a minha vida por tua misericórdia e que eu possa passar para a igreja, meu Pai amado, tudo aquilo que o teu Espírito Santo quer que nós recebemos e que a gente mais uma vez seja abençoado por ti em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. O título na minha Bíblia é: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Diz a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dós de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e unge-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda. E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E o santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse ainda: Falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque esse mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, igreja? Amém. E pode dar glória a Deus pela palavra. Glória a Deus. O título já está falando: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Vamos entender agora o que Deus colocou no nosso coração. Quando a gente fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos, o que a gente entende? Você como cristão, o que você entende? Quando a gente fala assim que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Nessa palavra ficou bem claro o que está acontecendo. Infelizmente, para o rei Saul, Deus tinha identificado através da vida deste homem, e quando ele foi levantado como rei, e por um período da vida dele,
ele cumpria, né, tudo aquilo que Deus tinha dado como direção. Mas chegou o momento que Deus dava algumas ordenanças e ele já não fazia da maneira como Deus tinha pedido. E aí ele chamou Samuel e falou para ir até Jessé, porque ele tinha escolhido um dos filhos de Jessé para se tornar rei no lugar de Saul. A gente começa a meditar na palavra e a gente vê que o próprio profeta Samuel, quando recebeu, a princípio ele ficou com medo, porque ele identificou que se Saul soubesse que ele estava indo por esse motivo, que ele poderia tirar sua vida. E você vê, Deus falou que para ele, não, leve um animal para oferecer como sacrifício para a santificação. Então nesse momento o que aconteceu? Samuel ouviu a voz do Senhor e fez exatamente como ele orientou. Então quando ele foi, né, mesmo ele não falando para Saul para um motivo, até por conta do que poderia acontecer, você vê que tem coisas na nossa vida que Deus nos orienta, que é melhor que a gente fique oculto e que entregar muitas vezes situações para o trem, onde esse trem pode atingir a nossa vida. E muitas vezes a gente não percebe isso. Se a gente está indo sobre a direção de Deus, você vê, ele estava mentindo para Saul? Não, ele estava omitindo uma informação. E eu tenho que entender isso. Porque Deus, quando dá uma direção, para algumas pessoas pode parecer mentira. Mas para Deus, muitas vezes, pode parecer uma omissão de informação. Eu lembro quando eu saí da empresa, que eu falei para minha esposa que eu não iria contar para os irmãos que eu tinha perdido o emprego. A princípio, por um determinado momento, tudo bem, as coisas foram caminhando. Mas chegou um momento que a minha esposa me cobrava. Eu precisava passar para a igreja porque eu estava mentindo para ela. E eu estava fundado ou blindado na palavra de Deus que falava daquela mulher que o filho tinha perdido a vida. E quando ela foi até o marido que ela precisava ver o profeta, ela falava assim que tudo ia bem. Então ela ocultou do marido uma informação que o filho estava morto. Mas o propósito para tudo isso é porque em nome do Senhor Jesus, a decisão veio da parte de Deus, não veio da parte do homem. Porque quando eu tomo uma decisão ao qual não veio da parte do Senhor, então eu posso, né, de repente ser confrontado com uma mentira. Mas aqui o que Saul fez? Olha, se eu for Samuel fez, se eu for e Saul souber, ele vai tirar a minha vida. Só que Deus falou, não, então você leva o animal e vai para sacrificar, para oferecer como holocausto, para a santificação. E dessa forma fez. Você vê, e quando a gente segue a voz de Deus, a gente evita problemas para nós. Porque se ele fosse e falar, olha, eu vou colocar um outro rei aqui porque Deus determinou, o que poderia acontecer com ele? Então tem situações em nome do Senhor Jesus Cristo, eu preciso ficar quieto, eu preciso ficar calado, eu tenho que fazer exatamente como Deus está me orientando para fazer, para não criar problemas, às vezes até para mim mesmo. Então Samuel foi até Jessé. E quando ele chegou lá, viu o primeiro filho, que tinha todas as características de um homem que perante a sociedade poderia ser rei. E assim como o profeta não sabia quem era, na hora que ele bateu o olho, Deus falou para ele, não é esse que eu escolhi. E aí Deus deu uma orientação através da palavra dele. E é tão linda essa orientação que Deus deu, que é que a gente deve tomar posse, para muitas vezes ter discernimento do que é e do que é para fazer. E aí ele fala assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Isso era a cabeça do profeta. Agora olha o que Deus fala para ele. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quem está entendendo a palavra? Muitas vezes, meu irmão, você pode se enganar com o que você está vendo, de como as coisas estão acontecendo. Você pode até pensar que são malefícios para a sua vida. Mas quando a gente vai sob a direção de Deus, presta atenção numa coisa. Quando realmente eu confio no Senhor, quando eu realmente coloco nas mãos dele o meu caminho, sabe o que acontece? Deus vem ao meu encontro. E ele me honra. E ele te honra. O profeta foi, mas ele não falou profeta exatamente que era Davi.
Não. Ele fez que ele visse todos os filhos de Jessé. Até chegar no último, lá no 7º, e ninguém nem lembrava de Davi. E aí ele falou, não sou nenhum desses. E aí ele perguntou, mas tem algum filho ainda? E aí ele falou, não, tem Davi que está pastoreando lá as ovelhas. Ah não, então mande que ele venha, que enquanto ele não vir, não vamos fazer o sacrifício. E aí Davi veio. E aí você já conhece a história. Quando Davi chegou, o que aconteceu? Deus colocou no coração daquele profeta que era aquele menino. Mesmo não tendo uma aparência de guerreiro, mesmo sendo jovem, mesmo sendo muito moço, né? O que a gente leu antes aqui no versículo? Que Deus não olha para mim e para você como as pessoas olham. Deus olha o que a gente tem dentro do coração. E se o que a gente tem do coração glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza, por mais que as pessoas imaginem que o resultado vai ser outro, a resposta final vai ser o que a gente viu nesse texto. Eram 8 irmãos, se a gente olhar dessa forma. Só que os 7 que de repente poderiam estar ocupando aquele cargo de rei, os olhos do Senhor não estavam preparados. Poderia até ter estatura, beleza, ser forte, até ser guerreiro ali perante a sociedade, mas Deus não escolheu eles. Deus escolheu aquele que tinha compromisso com ele. Porque o que a gente sabe de Davi? Que ele pastoreava as ovelhas. O que a gente sabe de Davi? Que ele salmodiava o Senhor. O que a gente sabe de Davi? Que ele enfrentava o leão se tivesse, enfrentava o urso se tivesse, para poder salvar a ovelha. Aos olhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo aparentemente para toda a sociedade não sendo a pessoa correta, ele é quem Deus tinha escolhido. E é tão importante a gente entender isso, porque Deus quer saber hoje o que eu tenho dentro do meu coração e o que você tem dentro do teu coração. O que está cheio dentro do teu coração? Porque o que sai pela boca é que o coração está cheio. Se eu tenho muito amor, vai sair bastante amor, mas se eu tenho muita ira, muita mágoa, vai sair o que do meu coração? Então Deus já estava há muito tempo observando Davi. Não foi só porque naquele momento ele queria tirar Saul. Ele tinha, já uma perspectiva de como Davi atuava, glorificando o nome dele. Então quando Deus vem e chama, ele já está preparando aquela pessoa para fazer a vontade do Senhor. Agora, vamos entender a palavra. A família concordou com isso? Será que os irmãos que estavam ali, com mais idade, que pareciam ser as pessoas adequadas para estar assumindo, concordaram com a escolha de Davi? Será que os próprios pais aceitaram isso? A gente sabe que não. Por mais que ele fosse ali o menor, o mais novo, o último ali dos irmãos, nem a família aceitava. Por que a gente está falando isso? Por que eu estou passando isso para a igreja? Olha o que diz a palavra do Senhor. Em Salmos 34:15, que é o tema da pregação de hoje. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Sabe o que significa isso? Se eu for justo perante aos olhos do Senhor, e por mais que eu esteja passando por situações que muitas vezes parece que vão ser a minha derrota, a palavra do Senhor disse que se eu for justo e eu clamar a Ele, Ele vai vir ao meu encontro. Quem está entendendo a palavra de Deus? E o que a gente leu aqui agora? Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Qual é a dificuldade, a adversidade que você vem passando? Será que ao invés de você clamar a Deus, você tomou outras ações que não foi essa? E que ao invés de te mostrar que você é pastor do Senhor, por mais uma situação que você viveu e de repente você não aceitou na tua vida? Será que eu consigo entender que se eu for justo, os ouvidos seus vão estar atentos para o meu clamor? E Deus vai honrar a minha vida? Sabe o que eu lembro, meu irmão? Quando eu fui da penúltima empresa, da Reche, eu sempre fiz meu trabalho com zelo, com dedicação, e ali eu decidi fazer uma faculdade, mas o chefe era técnico e não queria ninguém que estivesse fazendo faculdade com medo de perder a posição dele. Chegou um momento que eu conversei com ele e tudo, falei na necessidade de eu poder estar mudando, mas me criaram muitas situações, onde chegou um determinado momento, quando eu fiz uma opção de estar fazendo a faculdade, ele chegou e falou para mim que eu tinha traído ele. Porque eu havia conversado com um engenheiro, para eu saber se eu poderia ter pelo menos a oportunidade de trabalhar à noite, no pior horário, e estudar pela manhã. E esse homem me chamou, ele me humilhou,
Ele até falou do teste que eu fiz para entrar na empresa. E aí eu coloquei para ele, falei, olha, quero agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade que eu tive na sua empresa, mas já que não dá para mim conciliar o estudo com o trabalho, então o Senhor me manda embora. E aí eu vou sair e eu não vou criar problemas. Mas eu falei para ele, eu não mandei recados, eu não falei com os outros líderes, eu falei diretamente para o chefe. Porque quando a gente fala diretamente para a pessoa, e é o que a palavra de Deus fala, se você se sentir injustiçado, passando por algum problema, primeiro vai lá e conversa com o teu irmão. E resolve entre ele. Amém, igreja? Para depois você tomar uma outra ação. E foi o que eu fiz. O que aconteceu? Quando o engenheiro veio falar comigo, eu falei, olha, não dá mais para mim ficar dentro da empresa. Porque se a pessoa já estava me perseguindo, e estava me criando problema, né? Agora a coisa ficou pior. Então faz o seguinte, vocês puderem me mandar embora, vocês me mandam. Sabe o que esse homem falou para mim? Ele falou que eu ia sair dali e não ia arrumar outro emprego para ganhar o que eu ganhava lá. Eu na hora subi uma ira dentro de mim. Às vezes ainda não sendo cristão, não sendo batizado nas águas, eu falei para ele, não, eu quero agradecer o tempo que eu tive aqui, né? Mas já que não dá para a gente ficar aqui, né? Então a gente vai sair, eu não vou ser mais problema para você. Sabe o que aconteceu, irmão? Antes de eu falar com este homem e tomar a ação que eu tomei, eu poderia estar lá dentro da igreja, mas eu já conversava com Deus. E eu tinha pedido para Deus uma direção do que eu tinha que fazer. Olha o que eu acabei de falar aqui. Deus é tão maravilhoso que eu acabei sendo mandado embora da empresa. Comecei a cursar a faculdade de engenharia e com 3 meses o dinheiro já estava acabando e eu estava preocupado. E eu falei para o Senhor, será que eu tomei a decisão correta? E ali você já sabe, pela misericórdia de Deus, eu entrei na GM. E entrei ganhando mais do que eu ganhava lá. Com ônibus, eles pagando a porcentagem da faculdade. Eu contender com aquela pessoa, ao invés de querer enfrentá-lo porque ele lançou palavras na minha vida, eu agradeci a oportunidade. E por ter agradecido essa oportunidade, Deus me honrou, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Clamor a Deus. Sabe o que eu estou falando para a igreja? Que você tome essas atitudes, se você quer ser abençoado pelo Senhor. Porque e uma coisa, a gente está na presença de Deus, e a gente estando na presença de Deus, a gente fazer o que é correto, porque é dessa forma que Deus nos abençoa. Sabe o que Deus ensina em Malaquias? Que a gente precisa devolver o nosso dízimo, porque Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai manter a casa do Senhor cheia. E se manter a casa do Senhor cheia, Ele fala para a gente fazer prova. Sabe o que vai mudar a minha vida financeira? É eu cumprir as orientações que eu tenho dentro da palavra. Não é o homem, não é a mulher, não é o meu inimigo ou o meu concorrente. Não, é cumprir a palavra de Deus. E Deus o justifica. Tanto que e o meu voto com Deus era dar o meu primeiro salário. Se Deus me abençoasse a entrar na empresa. Fiquei por quase 25 anos no mesmo lugar. Entre uma saída e o retorno, fiquei quase 25 anos no mesmo lugar. E Deus me honrou para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu cumpri o que? A palavra. Eu fiz um voto. E quando eu faço um voto com o Senhor, e eu cumpro, Ele me honra. Por que eu estou falando isso? Porque o crente tem que ser dessa forma. Tem que ser justo. E se está passando alguma luta, tem que clamar a Deus para Deus colocar as coisas no lugar. Agora, a partir do momento que eu não faço dessa forma, ao invés de eu recolher frutos da parte do Senhor, que serão bênção para a minha vida, eu vou estar alcançando problemas uns para os outros. Então preste atenção. Davi não estava preocupado em ser rei. Cumpriu o papel dele como pastor. Davi estava ovelhas porque o urso atacava, o leão atacava. Davi estava preocupado em obedecer ao pai. Não estava querendo disputar nada com os irmãos. Nem estava almejando uma vaga de rei. Mas quem levantou ele como rei foi Deus. Por quê? Porque os olhos do Senhor viu o coração de Davi. Sabe o que você precisa, meu irmão e minha irmã? É entender que tem um Deus lá em cima.
terra. A gente pode muitas vezes ser humilhado, pode passar por lutas, por adversidades, por dificuldades, por humilhação, mas se você estiver sendo justo com o Senhor, se você estiver clamando ao Senhor, quem vai te justificar é Deus. Imagina a surpresa daqueles que se achavam preparados, Rodrigo, para ser rei de Israel. Imagina a tamanha surpresa que eles tiveram quando, ao invés de ele ser levantado, levantaram Davi. E aí o pior, meu irmão. E a família de vez ficar contente porque alguém no meio da família foi escolhido para ser ungido como rei pelo próprio Deus, não. Se enfureceram. Porque queria o lugar de Davi. Meu irmão, o que é para ser seu, Satanás não toma. Tá entendendo? O que é para ser seu pode ter milhares de concorrentes. Sabe por que eu falo isso? Porque antes de entrar na GM em São Caetano, eu tentei em São José. E lá eu fui humilhado, lá eu não fiz teste, lá eu não fiz prova. E quando me chamaram aqui, eu fiquei até com medo de ir. Mas quando eu fui em São José, eu fui porque eu achava que era uma pessoa capacitada. Tinha 11 anos de experiência, 2 cursos técnicos, Senai, sabia, conhecia bastante da minha área. Só que lá nem teste eu fiz. Aí quando eu vim pra cá, que chamaram aqui, eu falei, meu Deus, eu vou lá para ser humilhado de novo. Aí eu fui diferente, Rodrigo. Eu fui e falei com o Senhor primeiro. Eu falei, se eu permitir que eu entre nessa empresa, o meu primeiro salário, eu vou dar na tua obra. No dia que eu fui, eu estava enfermo, 40 graus de febre. Hoje você está 40 graus, você está com Covid. Pelo menos é o que falam aí. Não é verdade? Só que quando eu cheguei lá, eu não fiz o teste no mesmo dia. Deram a oportunidade de eu voltar na segunda para fazer. Não tive ninguém que me indicou lá dentro, no nosso Senhor Jesus Cristo, que me capacitou para fazer o teste, para fazer a prova. E eu passei nos exames que eu precisava, passei no exame médico e Deus me segurou lá todo esse tempo. Sabe quantas pessoas eu concorri para entrar? Com engenheiros. Automobilista que eu não, e muitos reprovaram e eu passei. Eu não estou falando isso para me engrandecer de vocês não, mas com Deus. Só Deus tem capacidade de colocar você no lugar que talvez você não merecesse, quando você coloca Ele em primeiro lugar na tua vida. Se hoje você encontra postura, seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa justa e clame a Deus. É que nem eu vi minha esposa, minha filha. A gente saiu ali para dar uma volta com a minha neta e dentro do carro ali ela fez 3 vendas. Olha que bênção. Precisou fazer alguma coisa diferente? Não. Amém? A palavra que foi lançada para ela e liberada aqui foi essa. Então confia no Senhor e deixa Deus fazer a obra. Mas se eu saio além disso, meu irmão, para fazer do meu jeito, em nome do Senhor Jesus Cristo, por mais que a gente elas aparecem, tá entendendo? E muitas vezes para nos prejudicar. Mas olha o que diz a palavra de Deus, presta atenção, igreja. Em Provérbios, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Aquele chefe da primeira empresa que eu falei, da Reche, se dizia ser servo de Deus. E olha quanta palavra ele liberou na minha vida. Que eu não ia conseguir um emprego para ganhar mais do que eu ganhava ali. Quem está entendendo a palavra? Como é que pode alguém ser servo, se dizer, seguir o mesmo Cristo e desejar mal para o outro ou falar mal do outro? Eu não consigo entender isso. A gente faz isso, a gente não está cumprindo a vontade do Senhor, a gente está cumprindo a vontade do inimigo. E se eu estou cumprindo a vontade do inimigo, os olhos do Senhor estão vendo? Sim ou não, igreja? Vê tudo. Por isso que a gente tem que vigiar o que a gente está fazendo. Eu posso não saber da minha igreja, porque agora a gente está até em casa fazendo. Mas Deus está vendo tudo que meus irmãos estão fazendo. Assim como está vendo que eu, como pastor S, estou fazendo também. Mas aí depois que já liberou a palavra, depois que já fez o anúncio, depois que já comunicou o erro, ou a falha, ou falou mal de ninguém, não resolve mais, irmão. A não ser pedir perdão e mudar a atitude e fazer aliança de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 17, versículo 1 e 2. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Quem entendeu essa palavra aqui? Que a gente não seja tropeço na vida de ninguém. Se a gente não puder ajudar, você tem que estar ancorado. Acha que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ela vai te mediante as tuas lutas e as tuas necessidades. Por isso que é importante a gente se aprofundar e meditar na palavra de Deus. Porque Davi aqui naquele momento não estava esperando Deus chamar ele para rei. Mas naquele momento Deus tinha escolhido ele. Sabe o que eu quero falar para você? Se a gente estiver andando no centro da vontade do Senhor, mais que ninguém esteja vendo. Ninguém está vendo isso. Mas lá no céu, Deus está. E no momento que for para Ele me exaltar, Ele vai me exaltar publicamente. Porque em secreto eu estava fazendo a vontade do Senhor. Tempo durante o dia que você tem na sua vida. Quantas vezes, por causa das adversidades, ao invés de você ficar magoado, chateado, triste, abatido, você decidiu clamar a Deus? Ou ficou maquinando como você ia responder o teu ataque? Às vezes as pessoas que te fez mal. Davi estava preocupado com isso. Ele nem estava com a família. Você vê que o pai e a mãe nem lembrou de Davi. Olha que triste. Mas que eu tenho 8 filhos, eu só lembro daqueles que eu tenho um carinho especial e não lembro daquele que é o que mais obedece e cumpre aquilo que está sendo orientado. Diz a palavra de Deus que a mãe pode até esquecer do filho, não é isso? Mas o meu Deus, o teu Deus não esquece de nós. Então vamos entender a palavra. Por isso que ele falou, olha, e disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalo. O que é escândalo? Dentro da casa do Senhor. Eu poderia mencionar várias situações. Mas se tiver irmãos que não se conversam, que não se dão, e são no mesmo ministério, dizem que seguem o mesmo Senhor, e muitos participam do que está acontecendo, isso é um escândalo. Quem está criando escândalo? Talvez no seu coração, talvez você não tenha uma visão maior para enxergar o que eu estou pregando aqui hoje. Mas a partir do momento que eu lanço palavras e eu crio essa situação, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou envergonhando o meu Senhor Jesus. E ao invés de eu me beneficiar com aquilo que eu fiz, eu vou trazer problema para mim. Os irmãos trouxeram problema para eles, porque quando veio o gigante, já que eles eram os caras que estavam preparados, por que ninguém teve coragem de enfrentar os gigantes? Porque olharam para o gigante como inimigo, mas não olharam para Deus. Deus escolhe errado? Não. Davizinho, pequenininho, fraquinho, com as pedrinhas na mão, foi e derrubou o gigante. Porque era segundo o coração de Deus. Você está lançando pedra no lugar errado, meu irmão. Às vezes sua pedra é para atingir seu adversário. E isso está trazendo muitos problemas. O seu adversário é adversário do teu Deus também. Se você enfrentar ele, está entendendo? É através da vida desse adversário, que é o inimigo, Satanás e não a carne, é que você vai se sobressair perante o Senhor. O inimigo fica no ouvido, faz isso, fala aquilo, escreve isso, lança aquilo, envia aquilo, faz aquilo outro. E você fica ali, alimentando a situação e acaba fazendo. Quem é que venceu? Deus? A sua vida ou o inimigo? Por isso que a gente tem que entender. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluias. Em Salmo 101, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Quem está falando isso aqui? Palavra de Deus. Sabe o que é olhar altivo? Particularidade, olhos orgulhosos, coração soberbo, alta confiança exagerada, presunçoso, orgulhoso. Davi tinha essas características, irmãos? Não. Mas os irmãos tinham. E por isso não aceitaram a unção na vida daquele homem. O que Deus está falando aqui então? Que eu não preciso muitas vezes entrar em peleja. Porque tem pelejas aí que não foi você que criou, que às vezes veio no teu caminho. Eu só tenho que continuar sendo justo e continuar clamando a Deus. Você quer ver Deus fazer você sobressair? Pratique a palavra de Deus. Mas se você não lê, se você não ora, se você não clama, se você não jejua, você é um elemento fácil na mão do inimigo. A palavra de Deus fala que o leão está ali ao derredor, bramando, esperando a oportunidade para dragar aquele que não tiver da maneira como deveria estar. E isso ele consegue fazer. Aí muitas vezes a gente atribui a nossa derrota às pessoas. Muitas vezes o principal responsável da nossa derrota somos nós mesmos. Se eu tivesse enfrentado o chefe, eu tivesse abrido a boca como me deu vontade, e eu não estava na igreja, não tinha sido batizado, mas acreditava em Deus, eu creio que Deus não tinha me colocado no jeito.
Mas como eu agradeci, porque foi Deus que abriu aquela porta, e eu creio que Ele só me colocou ali para me colocar numa porta maior. Quando eu entrei lá, ainda tive a oportunidade de voltar na empresa. E os meus amigos anunciaram para aquela pessoa aonde eu estava e o quanto eu estava ganhando, o que tinha acontecido comigo. Quem que me justificou? Eu precisei brigar com aquele homem? Eu precisei fazer alguma coisa? Não. Então cumpra o que diz a palavra na tua vida. Você vai sair de problema. Você não vai perder noite de sono. Você não vai ter que perder tempo ali anunciando coisas para afetar A, B ou C. Você só precisa seguir a Deus. Deixa que Deus justifique você, que Ele te honra. Deixa que Deus te abençoa. Se Ele cuidou até agora, Ele é fiel para continuar cuidando de mim e de você. Quantas situações eu vivi, quantas mentiras eu vivi, quantos falaram de mim. Outrora falaram no passado, quando eu tinha o meu apartamento, que eu não tinha apartamento. Pessoas próximas. Quando eu vim para essa casa aqui, falaram que eu estava dando um passo maior que a minha perna. E olha aí, Deus permitiu que eu quitasse. E hoje acabamos a reforma dessa casa. Eu precisei brigar com alguém? Eu precisei falar para as pessoas? Eu precisei afrontar alguém para poder ter vitória? Não! Eu confiei no meu Senhor Jesus Cristo. Então receba essa palavra, que é palavra de vitória, se você estiver entendendo. Não de derrota. É a palavra que quer fazer você mudar o teu comportamento. Porque muitas vezes eu olho para não sai do lugar, mas eu também não estou saindo se eu parar para prestar atenção. Porque as minhas atitudes não mudou perante Deus. Aliás, até piorou se eu olhar dessa forma. Mas eu preciso entender o que Deus está falando na palavra. Eu não preciso aparecer para poder crescer. Eu só preciso aparecer para Deus. E se eu tiver que me justificar com Deus. Se eu tiver que clamar, eu tenho que clamar a Deus. Para que Ele venha e me honre e te honre no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então receba essa palavra hoje. É muito triste, muitas vezes, a gente saber que a gente não mudou nada. Continua errando e fazendo as mesmas coisas. Porque a gente fica rodando que nem um cachorrinho atrás da sua cauda. Não consegue chegar a lugar nenhum. Enquanto a gente não passar nessa matéria, você sabe a prova que você está passando, para poder alcançar a bênção da parte do Senhor, ela vai se repetir na sua vida. Hoje é fulano A, B ou C, amanhã vai ser D, E, F, não vai parar. Quem tem que mudar a história é você. Quem tem que tomar um comportamento diferente é você. Você vai colocar um ponto final em tudo isso. Mas enquanto você ficar olhando para o vento, você não vai colher nada. Olha para o alto, para o monte, de onde vem teu socorro, que é Jesus Cristo. Os olhos dele estão sobre os justos, ó, e os ouvidos deles atendem o clamor que a gente fizer. Amém, igreja? Eu vou deixar essa palavra para que você medite. Amém? E para que você venha colocar ela em prática. Se de alguma forma você errou no que você fez, Deus também está te dando a oportunidade de corrigir isso. O mesmo veículo que você usou para falar A, B ou C, entra lá e se reconcilia. Muda o que aconteceu de errado. Para que você esteja sendo a vontade do Senhor. Uma coisa é eu não querer obedecer o pastor Edson. Uma coisa é eu não obedecer a palavra. E se você quer uma prova disso que eu estou falando, sinto de profetizar na tua vida. Faz isso que eu estou falando aqui. E até para oferecer uma oferta no altar do Senhor, eu não posso estar com briga com ninguém. Primeiro tem que ir lá me reconciliar para poder oferecer o... Faz isso primeiro e depois oferece a oferta. E vê o que Deus vai fazer na sua vida. Porque você está mostrando que temor à palavra de Deus não passou isso. E eu senti de passar isso para a igreja. Vamos ficar de pé, igreja. A palavra de Deus fala: neste mundo tereis aflições. Felizes aqueles que são perseguidos por causa do meu evangelho. Por quê? Porque a gente não está fazendo nada de errado, a não ser fazer a vontade do Senhor. E quando a gente está fazendo a vontade do Senhor, o inimigo quer, né? Muitas vezes, criar situações que a gente se afaste dele. Soberano Deus e eterno Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu venho na tua presença. Primeiro exaltar e glorificar o teu santo nome por tudo, meu Pai amado, que o Senhor representa em minha vida, Senhor. Quero colocar nas tuas mãos, meu Pai amado, este vídeo, e que através dele se alcance muitas vidas, Senhor amado, pelo poder da tua santa palavra. Olha que palavra linda, Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, Senhor. Que a gente venha entender isso, e ao invés de ficar desperdiçando força, meu Pai amado, agindo de outra forma, que a gente volte para o centro,
e a fazer a tua santa vontade. O Senhor sabe que cada um de nós precisa, Senhor, e necessitamos, Senhor. O Senhor sabe das nossas lutas, das nossas fraquezas, das nossas limitações, o que tem que ser mudado em cada um de nós. Então nos ajuda, Pai, a enxergar o que foi ministrado aqui hoje, para que a gente seja instrumento de bênção, não de difamação do próximo, Senhor. Porque com isso, meu Pai amado, o Senhor não me suporta, Pai. E se eu entender o que está sendo ministrado na tua santa palavra, o que o Senhor espera, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que a gente pratique a tua palavra, meu Pai amado, que diz assim: eu devo amar o próximo como a si mesmo, Senhor. E amar o Senhor sobre todas as coisas, colocando esta situação em prática no meu dia a dia. Então eu coloco a vida, meu Pai amado, do meu genro, e agradeço a Ti, Senhor amado, por ter colocado as mãos sobre a saúde dele, Pai. Pois em nome de Jesus Cristo ele está curado pelo poder do Teu santo nome. Assim como, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco meus filhos, meu Pai, meu sogro, minha neta, minha esposa, a minha vida, toda a minha parentela, Senhor, toda a irmandade da comunidade evangélica certa do Senhor. A gente venha praticar o que foi ministrado.